Olá, amigos, bem-vindos de volta aí, muito obrigado pela audiência, tá? Bem, nesta lição falaremos sobre uma parte muito importante da gramática inglesa, que são as expressões much, many, few, little e a lot of. Mas antes de qualquer coisa, devemos saber que todas essas expressões aí se referem a quantidades, ok? Muito bem. Então vamos começar a conhecer as principais características e diferenças entre cada uma dessas expressões. Vamos começar com a expressão much. Bem, muito resumidamente, devemos saber que a expressão much, que significa muito, é usada para apontarmos, grandes quantidades de coisas que não podemos contar, ou seja, para os substantivos incontáveis, ok? Vamos ver um exemplo aí. There are much water in this swimming pool. There are much water in this swimming pool. Tem muita água nesta piscina. Não podemos contar a água, certo? Veja mais esse exemplo aí. I like you so much. I like you so much. Eu gosto tanto de você. Também não podemos contar um sentimento, correto? Legal. Agora que já entendemos, o uso aí do much, vamos ver seu semelhante, no caso contável, que é o many. Vamos lá? Bem, o many, que significa muito, é usado para expressar grandes quantidades de coisas, só que dessa vez coisas que podemos contar, Um exemplo aí, There are so many people there. There are so many people there. Tem muita gente lá. Podemos contar o número de pessoas. Independente da quantidade, podemos contar, certo? Vamos ver outro exemplo aí, I went there many years ago. I went there many years ago. Eu fui lá há muito tempo atrás. Igualmente, podemos contar a quantidade de anos passados, certo? Bem, agora que conhecemos aí o much e o many, que significam muito de forma incontável e contável, respectivamente, vamos conhecer as duas expressões que significam pouco, o contrário aí, de forma incontável e também contável, também respectivamente aí, que são as expressões little e few. Vamos lá? Primeiramente, vamos ver em que casos devemos usar o little. O little, que significa pouco, é usado para expressar pequenas quantidades de coisas que não podemos contar. Vamos ver alguns exemplos aí de seu uso. I need a little more time. I need a little more time. Eu preciso de um pouco mais de tempo. Bem, mesmo o tempo mínimo aí possível, não podemos contá-lo no sentido físico. Não podemos contar um tempo, dois tempos, certo? Fisicamente, tocar nele. Muito bem. Agora que entendemos que little é usado para expressar pequenas quantidades de coisas incontáveis, vamos ver a expressão semelhante few, que é usada para nos referirmos a pequenas quantidades de coisas contáveis, ok? Vamos lá. Few, que é pouco, é usado para expressar pequenas quantidades de coisas que podemos contar. Vejamos alguns exemplos aí para o uso aí do few. I want just a few biscuits. I want just a few biscuits. Eu quero só um pouco de biscoitos. É perfeitamente possível contarmos aí, uma quantidade de biscoitos, seja ela pequena ou grande, aliás. Bem, e como nada de bom é tão fácil nesta vida, vamos adicionar mais uma informação aí nessas definições. Se acrescentarmos a palavra to antes do much ou do many, automaticamente estaremos transformando essa quantidade aí numa ideia negativa, ok? Por exemplo, se dissermos There are too much water in this glass, que traduzindo seria dizermos que há muita água no copo. Ou ainda, You asked too many questions, cuja tradução é você fez muitas perguntas. Resumidamente aí, na verdade, estaremos reclamando do fato que o copo não precisaria estar tão cheio como estava, ou que também talvez não houvesse necessidade de se fazer tantas perguntas como foram feitas, certo? Então, para entendermos de verdade aí, devemos saber que a expressão to, antecedendo tanto o much quanto o many, transforma estas quantidades em algo ruim ou negativo,
much, tá bem? Então vamos ver alguns exemplos aí, começando com too much. There is too much sugar in this cake. Tem muito açúcar neste bolo, certo? Vamos ver mais um exemplo aí. He spent too much money in games. He spends too much money in games. Ele gastou dinheiro demais em jogos. Percebam aí, né, a negatividade das mensagens nos dois exemplos. Legal. Agora vamos ver algumas frases com a expressão too many. Vejamos o primeiro exemplo aí. There is not too many people in the beach. There is not too many people in the beach. Não tem muita gente na praia. Por mais que houvesse pessoas na praia, elas poderiam ser contadas. Acompanhe mais este exemplo aí. There are too many birds in the sky. There are too many birds in the sky. Existem muitos pássaros no céu. Muito bem. E para concluirmos aí, né, os estudos sobre as expressões com ideias de quantidade, vamos conhecer a última dessas expressões, que é a lot. Bem, diferentemente das expressões too much e too many, que expressam quantidade, porém negativamente, a expressão a lot of, ao contrário, né, expressa quantidades positivas, ok? Sendo que nesse caso aí, né, pode ser usado como resposta também, tanto para referir-se ao much quanto para o many. Vejamos alguns exemplos aí. There are a lot of people at the beach today. There are a lot of people at the beach today. Tem muita gente na praia hoje. E só relembrando, né, a frase em vermelho é apenas uma maneira aproximada de como devemos pronunciar a frase anterior, ok? Bem aportuguesada. Legal, então vamos ver mais um exemplo. We have a lot of time before the math begins. We have a lot of times before the math begins. Nós temos bastante tempo antes do jogo começar, né? Antes do começo do jogo, ok? Percebam aí, né, que ambos os casos aí foram transmitidas ideias positivas, né? Além do fato de que a expressão a lot of ter sido usada tanto para substantivos contáveis quanto para incontáveis, certo? A única razão aí foi da positividade da ideia de ambos os casos aí, certo? Ok. Então ficamos por aqui, amigos. Espero que esta aula aí lhes tenha sido bastante útil, tá? Até a próxima e não se esqueça de deixar seu like aí e se inscrever nesse canal aí. Bye! Ah, sim, não podemos esquecer, né? Para os que desejarem aprender um pouco mais na próxima aula aí, né, de número 82, falaremos mais detalhadamente sobre a expressão mais usada na língua inglesa, que é o get. Essa aula aí vai ser bem tão extensa quanto importante, ok? Até lá então. Não se esqueçam de conferir essa aula aí.